Nesse vídeo eu vou apresentar os principais atalhos e as preliminares para você abrir e gerenciar os arquivos, alguns comandos que você vai usar de navegação e de tela que são importantes. Então eu vou clicar aqui em File, Browsing Bridge, eu posso clicar nesse ícone também para visualizar o bridge, e o arquivo que eu vou usar está dentro da pasta de lições 01, formas básicas, cores e planos, e eu vou abrir o arquivo chamado 00 Papagaios Workspace. Esse arquivo tem uma composição que quando eu abrir, ela não necessariamente está otimizando aqui a minha tela. Então você tem alguns atalhos para isso. Command mais para você ampliar, Command menos para você reduzir. Se você usar o Windows, você vai usar o Ctrl no lugar do Command. Se você quiser ajustar a tela, que é um comando que a gente usa bastante, ou encaixar a artboard, a arte na tela, você vai usar o Command 0. Lembrando que quando você usa um atalho com duas ou mais teclas, as primeiras teclas você vai manter pressionada e as outras você vai clicar, você vai quicar, ok? Então se você clique, 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 solta a anterior, o seu atalho não vai funcionar. Então os primeiros atalhos, as primeiras teclas do atalho tem que manter e a última assim você pode clique, ó, ir pressionando à medida que você usa, ok? Outro recurso que a gente vai usar bastante é visualizar o aramado. O que é o aramado da imagem? O aramado no Illustrator é o que te mostra exatamente a composição da forma, o que foi traçado, e não o que é efeito. O que é considerado efeito? As bordas são efeitos, os preenchimentos em degradê são efeitos, e tem outros efeitos, como por exemplo, sombra, efeitos de luz, enfim, existem vários efeitos que você pode aplicar. Mas se você quiser saber exatamente com que foi desenhado, o que foi vetorizado nesse desenho, você vai clicar em View, Outline, ou você vai lembrar do Command Y. Esse atalho eu uso muito no meu Illustrator. Então sempre que eu vou abrir uma composição, eu quero comparar essa composição, ver o que é feito, ver o nível de complexidade, eu coloco no modo aramado. Então Command Y entra e sai do modo aramado, lembrando que quem usa Windows troca o Command por Ctrl. Tem uma outra característica que o Command Y também me traz, que é a facilidade na seleção de objetos. Então, quando eu tenho muitos objetos empilhados, com vários tipos de efeitos diferentes, eu visualizar como aramado facilita a minha vida. Falando em facilitar a vida, quando você seleciona alguns objetos, algumas composições, isso é muito comum no Illustrator, você vai visualizar isso agrupado. Por exemplo, se eu tentar mover aqui, ó, ele move como se tudo fosse um único objeto. Ele tem comportamento de movimento como um único objeto. E se eu mudar um atributo, por exemplo, cor, eu vou pintar tudo da mesma cor. Por quê? Ele vai trabalhar com o atributo de cor e borda como se fosse o mesmo objeto. O agrupamento ele serve para organizar os elementos do Illustrator e para que, quando necessário você mover um elemento composto por várias formas, você consiga movê-lo de uma vez sem ter que ficar selecionando forma por forma. Quando você está com os objetos agrupados, tem duas formas de você trabalhar. A forma mais tradicional, que confesso que não é a forma que eu prefiro, é você clicar com o botão direito e desagrupar. Lembrando que ele pode ter vários grupos ou vários níveis de grupo. Então, por exemplo, nesse primeiro grupo, parece que ele não agrupou nada, mas ele está agrupado com essa borda aqui, ok? Quando eu vou desagrupar de novo, ó, agora, ó, ele tem outro nível, eu não consegui identificar aqui. Vou desagrupar novamente, ó. Não consegui identificar, tudo bem, ó. Desagrupei, ó. Agora sim, ó, eu tenho os objetos, ó, separados. Então eu posso eventualmente mudar o papagaio aqui de posição, mas é importante que você observe que quando você agrupa, você tem que ter uma certa coerência. Por exemplo, percebam que aqui, ó, o papagaio está agrupado, mas esqueceram de agrupar o pezinho. Então, quando eu movo o papagaio, na verdade, eu acabei não movendo o objeto inteiro. Então, para você trabalhar com grupos, é muito importante que você entenda a importância dos grupos, o seu objetivo, que é você mover as formas como se fosse uma única. No entanto, cada objeto que compõe a forma mantém as suas características únicas. Bom, você pode desagrupar e decompor toda a forma. Eu não usaria esse método. O que eu gosto de fazer? Então, vou manter
o meu objeto agrupado. Por quê? Para mim é muito importante que ele continue se movendo como um único elemento, para que eu não esqueça de selecionar um dos elementos e tudo mais. Então eu gosto muito de estimular e trabalhar no modo de isolamento. O modo de isolamento foi lançado há poucas versões, eu não sei precisar em qual, mas como você trabalha no modo de isolamento? Vamos supor que eu queira editar esse papagaio. Eu clico 2 vezes sobre ele até ele entrar no modo de isolamento. Então, quando eu entro no modo de isolamento, percebam que o objeto continua agrupado. Aqui em cima, ele mostra o caminho do grupo. Ó, então, tinha 3 grupos antes de chegar nesse grupo que tem um papagaio. E eu posso ainda decompor ainda mais, ó, clicar 2 vezes aqui, ó, e mudar, por exemplo, um atributo de cor de uma das partes do objeto, ou atributo de borda, ok? O que acontece quando você usa o modo de isolamento? Quando ele está isolado, você consegue reposicionar cada um dos objetos. No entanto, quando você pressiona o botão ESC, eu vou entrar novamente no modo de isolamento. Ok. Ou quando você vem aqui em cima nessa seta, ó, indica que você quer sair, ou você pode ir navegando pelos níveis, ou você indica que você quer sair do modo de isolamento, ele volta a ser agrupado. Então, é uma prática que eu acho mais interessante. Eu costumo desmontar quando eu acho que alguma montagem está incoerente. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho vários agrupamentos para eu chegar nos elementos aqui do centro. Então, ó, eu posso desagrupar. Ok, vou desagrupar algumas vezes, ó, desagrupei, e o corpo do passarinho e o pezinho dele, ó, eu gostaria que fosse um grupo só. Então, você pode, botão direito, com os objetos que você quer agrupar, clicar em Group, ou botão direito, Ungroup. O atalho é Shift Ctrl G, Shift Command G para quem usa Mac, ou Shift Ctrl G para quem usa Windows para desagrupar, e se eu quiser agrupar, claro que só faz sentido se você selecionar várias formas. Veja o trabalho que me dá remontar esse papagaio. É importante que você veja que é por essa razão que eu não acho prudente você sair desmontando tudo para depois você remontar, porque eu tenho que pressionar o Shift e clicar em cada uma das bordas aqui dos meus objetos que compõem o meu papagaio, para que eu possa reagrupá-los. Então, depois que eu selecionei cada uma das partes, eu vou pressionar Command G, agrupei essas partes e aí eu posso movê-las. Esqueci do corpo, vou Shift Command G, vou selecionar o corpo, Command G. Agora sim, quando eu clicar, esqueci uma parte. Percebam como isso é uma coisa inconveniente. Então, é muito importante que quando você vê estruturas agrupadas, que você não saia desmontando, porque o trabalho que você vai ter para remontar vai ser grande. Trabalhe no modo de isolamento, clique 2 vezes, encontre o nível que esse grupo está, faça a edição de cada uma das partes conforme você deseja e depois você ESC sai do modo de isolamento, ok? Mais um atalho importante, Command R para você visualizar as réguas em arquivos de Illustrator, principalmente quando você trabalha em layout, são importantes. Command R visualiza ou oculta as réguas. E Command mais amplia, Command menos reduz, Command 0 ajusta na tela. A gente vai usar bastante esses atalhos.